Não há um outro nome igual. Em Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Carta do apóstolo Paulo, da qual ele ditou, e quem escreveu foi um homem chamado Tércio, e destinado à Igreja de Cristo na cidade de Roma. Logo, carta aos Romanos, uma igreja já ali com seus 25 anos de existência em Roma, com um crescimento muito grande, uma igreja composta por judeus convertidos e também por gentios convertidos. Vale a pena lembrar que todo gentio é aquele que não é judeu. Esse é o gentio. Se eu não venho da religião judaica, se eu não sou um judeu raiz de lá, de Israel, descendente daquele povo, eu sou um gentio. Se eu sou um judeu, me converto, eu sou um judeu cristão. Que é o que era a igreja de Roma, era composto assim: judeus convertidos a Cristo e gentios, que eram os gregos, que eram os romanos, outros povos que passavam então a se converter. O judeu, ele vinha já da fé no Deus que nós cremos, o Pai de Cristo Jesus, e entendia que Cristo era o Messias enviado, anunciado na Bíblia que eles tinham em mãos, que era o Antigo Testamento nosso, eram as escrituras deles. Eles acreditavam que Jesus era o Messias. E os gentios, que eram os romanos, os gregos, enfim, outros povos, como nós somos, somos gentios. Não sei se vocês sabiam, nós somos gentios. E geralmente, quando nós nos convertemos a Cristo, nós saímos do paganismo. E assim era naquele contexto. Os gentios que se convertiam, eles abandonavam a adoração a vários ídolos, eles abandonavam o culto, a adoração ao império, e passavam a ter como Senhor, não mais o imperador de Roma, mas Cristo Jesus. Qualquer um desses dois povos que se convertiam, eles tinham que abandonar práticas e abandonar também a sua cultura, e eles pagavam muito caro por isso. A carta aos Hebreus é uma carta, por exemplo, de encorajamento para que eles não abandonassem a fé em Cristo depois de tanto tempo de caminhada. Por quê? Quando um judeu professava sua fé em Jesus como Messias, ele era excluído do hall de membros do judaísmo. E logo com isso também ele sofria as consequências, porque ele deixava de desfrutar do que o judaísmo proporcionava. Ciclo de amizade, de convívio, perdia às vezes até mesmo propriedades, e sofriam perseguição dos judeus, quando o próprio judeu se tornava cristão. E do outro lado sofria perseguição do Império de Roma, quando eles não tinham mais o imperador como senhor, a filosofia, as ideologias gregas, romanas, o paganismo, ambos sofriam quando entravam no caminho de Jesus, que é o que o mundo hoje menos quer, O ser humano, ele menos deseja sofrimento. Então ele gosta mesmo do conforto, das coisas boas. Às vezes a gente até fala, vamos orar, você que está passando. Tem gente que está tão bem servida materialmente, que ela não consegue enxergar o caminho da perdição que ela está. Então ela pensa, não tem motivos para orar. Mas não, o sofrimento, ele existe para quando você se posiciona para as coisas de Deus. Isso é fato. E a igreja de Roma sofria as duas coisas, tanto o judeu ali, como os gentios que se convertiam. Então a carta aos Romanos, ela esclarecia a judeus e gentios convertidos em Cristo a forma verdadeira de viver a fé em Cristo Jesus,
por Cristo Jesus, porque grande parte ali já veio fruto da manifestação visível de Jesus, e aquilo foi se replicando. Aqueles que viram Jesus ressurreto, então os testemunhos foram sendo replicados, e a fé foi aumentando. Eu acho muito curioso até uma questão que me chama muita atenção, né? As pessoas hoje tentam dizer que a Bíblia, não vou chegar um pouco mais à frente, vou falar sobre isso, mas que as Escrituras, elas não têm mais um valor verdadeiro, é algo que é talvez mitológico, talvez conto de fadas, né? Como muitos ateus dizem. Só que a questão é a seguinte: na história do cristianismo, os primeiros cristãos que se convertiam a Cristo, os apóstolos, por exemplo, eles sofriam e deram a vida pelo que eles viveram por Cristo Jesus. Eu pergunto, quem se jogaria em meio à arena junto a leões por algo que não fosse verdadeiro? Então realmente nós vemos que isso ia se replicando, a igreja de Roma ia aumentando ao ponto de, pouco mais à frente, sofrer perseguições. Então, para eles, Paulo escreve a sua carta apresentando Jesus maior que a tradição judaica e maior também para os gentios, maior do que os conceitos filosóficos da época, um Jesus maior que o imperador. E no capítulo 13, ainda nós estamos, capítulo 13, versículo 8 até o 10, Paulo vai definir para esta igreja o que é cumprir a lei de Deus, né? As leis do Senhor. Vamos ver o que é cumprir essa lei? Vamos ler aí 13, versículo 8 até o 10, e eu vou expor apenas o versículo 11 hoje para nós, mas precisamos entender o contexto das palavras de Paulo no versículo 11. Então, capítulo 13, versículo 8 diz assim, olha o que Paulo fala: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Paulo traz como dívida: eu preciso amar o meu irmão, independente de qualquer coisa. Eu preciso perdoar. Então ele traz como uma dívida, é algo que nós temos que viver. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. E ele continua: pois aquele que ama o seu próximo, tem feito o quê? Tem cumprido a lei. É o que eu sempre costumo dizer, volta e meia aqui vocês ouvem eu dizer isso, que a lei de Deus foi feita para cumprir em prol do outro, não a minha. Não é que eu cumpro as leis de Deus e Deus me abençoa. Isso é barganha. Pode ir para qualquer outra religião fora do cristianismo que vai funcionar, tá? Você faz e recebe. Qualquer religião. Com Jesus funciona diferente. Ele veio a nós e Ele fez por nós. Por isso somos gratos. E por isso cremos. Por isso temos fé. A lei de Deus, quando cumprimos, é sempre em benefício do outro. Se eu não adultero, é porque eu respeito e eu amo. Se eu não minto e não engano, é porque eu respeito e eu amo. Todos os mandamentos, quando cumprimos, é para que você seja beneficiado, e não eu. E se você compreende isso e vive isso também quanto a mim, eu sou beneficiado. Então olha o que Paulo está dizendo, definindo o que é o cumprimento da lei: amar o próximo. Versículo 9, pois esses mandamentos, olha só: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. Eu preciso sentar à mesa com quem não é da mesma fé que eu, sorrir e celebrar, ser alegre, aconselhar, amar e oferecer o que aquela pessoa está precisando, mesmo que ela não creia no que eu creio. Eu preciso viver isso, simplesmente porque Jesus viveu isso. Se eu não viver isso, eu não estou repetindo Jesus. E aí nós vamos compreendendo, conforme Paulo vai dizendo. Olha o que diz o versículo 10. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Fantástico isso que Paulo está dizendo aqui.
Se eu não compreender isso daqui, eu não tenho vida com Jesus. Se eu vivo uma lei para que eu obtenha alguma coisa de Deus, eu estou vivendo uma barganha, eu estou vivendo uma vida de mentiras, eu estou vivendo uma vida interesseira com Deus. Eu preciso cumprir a lei, as leis do Senhor, escritas no Antigo Testamento, que são válidas sim para hoje, para que você seja beneficiado. Essa é a essência do Evangelho, essa é a essência, não sou eu que estou dizendo, não sou eu. É o apóstolo Paulo aos Romanos e é a palavra inspirada por Deus. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. A partir dessa definição do que é cumprir a lei, vamos ler o versículo 11. Paulo traz então a definição do que é cumprir a lei. Então ele diz no versículo 11: façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Vamos repetir isso, talvez está projetado aqui atrás. Vamos repetir a partir depois do sono aqui, ó, para fixar na nossa mente, no nosso coração. Porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Vamos orar, curva sua cabeça onde você está, Pai. Que a tua graça, que a tua misericórdia sobre nós venha nos fazer compreender a sua palavra nessa noite. Que possamos aqui, Deus, entender o plano de salvação, que possamos compreender o sono do qual devemos acordar e que possamos compreender o tempo em que nós vivemos. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações. Amém e amém. Então Paulo, ele define o que é o cumprimento da lei, que é o amor ao próximo. Paulo está repetindo Jesus. João, capítulo 13, versos 33 e 34, Jesus nos dá um novo mandamento: ame o seu próximo como eu vos amei. Assim como eu vos amei, ame uns aos outros, ame o próximo como a ti mesmo. Em outros evangelhos também ele vai dizer este mandamento. A partir da definição de cumprir a lei, Paulo então escreve o versículo 11: façam isso. Quando ele diz façam isso, ele está falando, olha, amem uns aos outros como Jesus amou, cumpram a lei amando o seu próximo, façam isso, mas compreendendo o tempo em que vivemos, amem uns aos outros, amem o seu próximo, compreendendo o tempo em que vivemos. Quando Paulo escreve isso para Roma, ele está chamando os crentes em Roma, que já estavam começando a sofrer algumas perseguições, tanto do judaísmo quanto do Império Romano, para entender o tempo em que eles viviam. A palavra grega aqui, usada para tempo, não é cronos, não é hora, não é um momento exato cronometrado, não. A palavra é kairon, que a raiz é kairos, que é o tempo de Deus que nós chamamos, que é aquele tempo que não teve começo, e que esse é o tempo de Deus, e a raiz está aqui. Na verdade, quando Paulo fala para eles, façam assim, compreendendo o tempo em que vivemos, ele está dizendo, compreenda esse período que vocês estão vivendo, tempo no qual a igreja de Cristo vivia quando Paulo lhes escreveu, por volta de 57 depois de Cristo, né? No ano 57, a igreja crescia, veio crescendo em 20 a 25 anos de existência, e Paulo, sabendo disso, escreveu esclarecendo questões teológicas extremamente importantes. Eles precisavam compreender isso, e lhes encorajava para um tempo muito difícil que viria. Então ele estava avisando, façam isso, neste tempo
vai vir dificuldade, vocês vão precisar mesmo amar uns aos outros. A questão é que Paulo, no versículo 10, ele encoraja os irmãos em Roma para viver o amor de forma ágape. É aquele amor que você exerce a misericórdia, a graça, independente se você vai obter algo em troca. Ele está dizendo para amar independente do tempo que viviam. Então, o tempo que Paulo fala aqui, tempo em que vivemos, ou em que vocês estão vivendo, é um contexto. Ele estava dizendo assim, para os judeus cristãos, não impor a tradição aos gentios. Não forçar para que eles, para ter uma aliança com Deus, fizessem o que eles fazem. Circuncisão, lavar as mãos antes de comer, porque isso é que eles ficavam azucrinando a vida de Jesus por causa desses ritos, que eram práticas comuns até para cuidar da saúde, mas foi se tornando, eles foram fazendo daquilo algo sagrado, e eles queriam que os gentios aderissem suas práticas, e de forma com que o gentio também entrava nesse contexto, e queria viver ainda com um pouco do estilo de vida que ele vivia no paganismo. Então Paulo está dizendo, olha, o tempo em que vocês vivem, respeitem-se. Não olhem com olhares diferentes, porque um vem de uma cultura, outro vem da outra, porque Paulo está dizendo para eles viverem o que Cristo nos ordenou a viver. Uma vida não de segregação, mas uma vida, um evangelho que ele vive a verdade que ele é acultural. Do jeito que o evangelho chega para o ocidente, ou chega no oriente, onde chegou primeiro, as pessoas vão viver esse amor, respeitando suas culturas. O tempo de Roma era um tempo onde não era para impor suas tradições judaicas ou romanas, mas para amar como Jesus os amou, pois assim se cumpria a lei, e a única forma de se viver a verdade. A mensagem do Evangelho de Jesus, ela sempre vai ser o ponto de equilíbrio para todos os povos. A forma com que Jesus amou e se comportou e respeitou é o estilo de vida que produz a paz, a harmonia, o equilíbrio. Se nós lemos os evangelhos e vivemos o que Jesus está dizendo, afinal está ali para a gente fazer isso. Mas somos pecadores, somos sim seres egoístas, que quando então professamos a fé em Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em nós, esse Espírito de Deus que passa a habitar em nós, fazer morada, é que nos ajuda e controla o nosso ego e os nossos desejos, e aquilo que a gente tendia a fazer, sempre priorizando a nós mesmos. Mas quando nós vivemos Cristo, nos esforçamos em compreender Jesus e viver Jesus, nós vamos ter uma vida de equilíbrio com outros povos, com outras nações, com outras etnias. A mensagem de Cristo, ela é para todos. O Evangelho é para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Jesus não está dizendo, e Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo judeu que nele crê, para que todo brasileiro que nele crê, para que todo palestino que nele crê, para todo aquele que nele crê. Essa história de nação fechada que glorifica a Deus acabou. Qualquer ilha que você entrar, mesmo que você não fale a língua daquele povo, se naquele lugar eles têm Cristo como Senhor, eles são nação de Deus. É isso, essa mensagem do Evangelho, ela é um ponto de equilíbrio para nós. O mundo não compreendeu, por isso nós fazemos missões, para que essa mensagem chegue a cada coração, para eles compreenderem que Cristo deu a vida por eles, que Cristo deu a vida para que eles tenham vida plena, em abundância, para que a paz reine sobre eles, sobre todas as nações. Por isso, deixa ter 4 horas de culto como eles têm, levantar aquela poeira e o povo louva, deixa, é a cultura, mas eles estão adorando um com o outro. O amor ao próximo tem que ser vivido.
Como essa palavra pode ser aplicada em nosso tempo hoje? Da mesma forma, como os judeus não tinham que enfiar a sua tradição em gentios, e nem gentios tentar viver aquela filosofia dentro do sistema judeu. Não, hoje nós temos que viver da mesma forma com que Paulo está nos instruindo. Temos que respeitar as culturas, temos que respeitar aquele que chega, que se entrega a Cristo. Mas o jeito dele falar é simples. A sua tradição é outra, a sua comida é outra, os seus costumes são outros. Sabe por quê, queridos? Quando Jesus voltar, estaremos com o Pai em corpos glorificados. Você não vai escolher se você vai usar uma bota e uma fivela de cowboy, ou se você vai colocar um all-star, uma roupa descolada de quem é da cidade. Não vai existir isso. Por isso que o Evangelho de Cristo é cultural, porque quando nós cremos nele, nós já vivemos esse contexto de céu, nós já vivemos esse contexto de eternidade, onde não há diferente. Como Paulo diz, que para Jesus não há judeu, não há gentil. Ele chega a dizer que não há homem e não há mulher, porque seremos corpos glorificados em adoração. Assim está escrito, e assim nós cremos. Vocês entenderam por quê? O cumprimento da lei é amar o próximo? É respeitar as diferenças? Porque nós precisamos já viver o que nós fomos chamados para viver na eternidade hoje. E nós precisamos escolher amar nesse tempo. Eu acho interessante, porque aqui a raiz da palavra tempo é da palavra kairos, que é um tempo que é uma linha do tempo que não tem começo e não tem fim. Essa é a linha do tempo de Deus, certo? Não é a nossa que tem começo, meio e fim. É uma linha infinita. Esse é o kairos, esse é o tempo de Deus. Então Paulo está dizendo para amarmos nesse tempo. Presta atenção, é preciso amar então nesse tempo, nesse instante, nesse momento, hoje. Porque agora é o momento em que se paralisa o passado e o futuro. É agora que eu tenho que amar você, é agora que eu tenho que fazer algo por você, porque quando chegar amanhã, eu vou olhar para trás e eu vou ver que o fato de eu ter escolhido amar você e ter dado o exemplo de Cristo, vai frutificar na sua vida. Eu olho para trás e falo, glória a Deus. É hoje, quando eu amo hoje, eu defino o meu passado. Quando chegar amanhã, eu vou olhar para trás e vou falar, glória a Deus. Quando eu perdoo hoje, eu defino o meu passado, porque quando chegar amanhã, eu vou estar em harmonia, ao invés de estar em conflito. Quando eu amo hoje, eu defino o meu passado e eu também defino o meu amanhã. Por isso que esse amor ágape de Cristo Jesus é atemporal. Ele define o nosso passado e ele define o nosso futuro. É esse amor que Paulo está dizendo para vivermos. A forma de amar como Cristo nos ensina é sem olhar o passado, perguntando como eu vou amar essa pessoa se um dia ela me magoou. E por isso que é atemporal. O amor de Jesus é temporal. Eu não amo olhando para trás em cima do que foi feito para mim. Não, eu perdoo. E eu não amo pensando se amanhã eu vou receber de volta. Isso é o amor ágape. É sem buscar um benefício próprio. É sem saber se eu vou ser correspondido ou não. E pergunto, por que devo amar quem pensa diferente de mim e não crê no que eu creio? Até mesmo rebate e ataca o que eu creio. Por quê? Porque é criação divina e Cristo morreu por ele também. Por isso eu tenho que amar e respeitar. O tempo em que vivemos está favorável para cumprirmos a lei, amar o próximo. Somos a luz e o amor daqueles que ainda não entenderam o que é isso. Enquanto o mundo tenta colocar as pessoas nos seus individualismos, nas suas telas, na sua zona de conforto, o Evangelho é coletivo. O Evangelho vem para nos tirar dessa caixa, para ter comunhão, para caminhar junto, para compreender um ao outro, e tempo a tempo, Cristo sendo glorificado, e o nome de Deus sendo glorificado, por meio do cumprimento da lei, o amor ao próximo. Isso é o Evangelho. O Evangelho não é sobre mim, sobre as coisas que eu acho, que eu creio, que eu acho bacana. O Evangelho é sobre
nós. Segundo ponto do que Paulo está dizendo: façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos, pois ele diz aqui: chegou a hora de vocês despertarem do sono. A palavra grega para sono é hipnos, que dá origem à palavra hipnose. Paulo está dizendo praticamente assim: chegou a hora de vocês acordarem, saírem dessa hipnose da qual prende vocês. Chegou a hora de vocês despertarem do sono. O ser humano, nós somos literalmente atacados por Deus e pelo reino e pelo amor dele. Nós somos atacados, nós somos confrontados. E acontece o seguinte: ao ouvir a palavra de Deus, preste atenção, nossas cobiças, nossas atitudes, elas passam a ser apontadas em nossa consciência. Nunca mais vai pecar em paz. Se você tomou consciência de que o sexo é para dentro do casamento, toda vez em que você cometer fornicação, que é o nome desse pecado, o pecado tem que dar nome, você vai lembrar que aquilo não podia ter acontecido. O problema é que se nós não acordamos dessa hipnose, vai cauterizando a nossa consciência, ao ponto de a gente achar que é normal, e a palavra de Deus não ser mais relevante para nós. Obrigado. E aí a gente passa a viver na mesma lama da onde Jesus nos tirou de novo. Paulo está alertando: quando a palavra de Deus chegar no seu coração, muda de comportamento. Muda. Então, quando nós ouvimos a palavra, as nossas cobiças, os nossos pecados, as nossas atitudes, elas passam a ser apontadas em nossa consciência. Só que esse sono que ele está dizendo para acordar, o sono natural é antes disso. Pois após ouvir a palavra, conhecendo Jesus e seu reino, continuaremos no sono somente de forma induzida. Preste atenção no que eu estou dizendo. A partir do momento que você ouve a palavra, sabe que aquilo é pecado, e você tem que tomar uma decisão, você só continua naquela vida por meio da indução do seu sono. Não é assim que muitos vivem hoje? Não querem encarar a realidade, descobrem um remédio que os fazem dormir. Sim, é uma vida no Evangelho, quando você sabe que aquilo é pecado e você persevera naquilo. É destruidor. Pode não ser agora, mas no futuro, o fruto será dado. A questão é: o que estamos plantando e que frutos vamos colher? Remédio para dormir. O remédio que podemos estar tomando hoje, que nos induz a esse sono espiritual, ele pode ser o seguinte: a Bíblia foi escrita por homens, não vem com a Bíblia. Eu acho muito engraçado como que seria um cavalo escrevendo a Bíblia. Claro que foram homens inspirados por Deus. A Bíblia é tão perfeita que ela não esconde os erros de ninguém. Ela é tão perfeita que, se ela quisesse, o escritor dos textos, os mais de 40 autores, ao longo dos mais de 2000 anos, se eles fossem se preocupar em escrever alguma coisa para ser aceita, eles não escreviam os erros daqueles que são referências de Deus, de homens de Deus. Mas são dos indutores do sono de quem não quer compromisso com Deus. A Bíblia não, a palavra foi escrita por homens. Outro indutor: eu posso permanecer no pecado contanto que eu faça o bem. Não, eu sou um cara bom, sou uma pessoa boa, sou boa de coração, né? Não tem problema se eu cometo um pecado ou outro. Aí eu vou lá e dou alguma coisa na igreja, ou eu faço alguma coisa por alguém, está tudo bem, eu sou salvo por que eu estou fazendo. Meus pecados são perdoados quando eu dou alguma coisa. Eu não sei quem é a fada ou o gênio que te contou isso. Porque a salvação pela graça, mediante a fé,
em Cristo Jesus. É dom de Deus, não é por nós, para que ninguém se glorie. Foi feito, Deus nos salvou por meio de Cristo Jesus. Mas não, eu fico tomando esses remédios que me fazem permanecer nesse sono espiritual. Remédios, receitas, todas feitas pelo doutor diabo, que vai te dando linha, até a hora que ele achar bem interessante, ele puxa, principalmente no momento onde que vai ser visível para que todos vejam que você cometeu, e sirva de muro para muitas pessoas que não querem compromisso com Deus. Então elas vão olhar e falar: nossa, é isso que esse cara vive, essa mulher vive, é esse que é lá da igreja? É assim que eles falam. E nós acabamos servindo de muro para as pessoas, e não de ponte. Quando damos bons testemunhos, somos pontes para Cristo. Quando nós pegamos essa receita e a rasgamos, essa receita que nos induz a viver o que o mundo deseja que nós vivemos, e rasgamos, os nossos olhos se abrem, nós passamos a... Lembra no início que eu falei que vida com Cristo é sofrimento? Não é fácil, mas ele diz o quê? O próprio Cristo: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E quem é que está com nós quando nós cremos e temos a fé? É o próprio Cristo que nos fortalece, é o próprio Cristo que nos dá o suporte para aguentar as perseguições, as dores de abandonar aquelas coisas que nos traziam prazeres anteriormente. Deus está chamando, e quem convida paga a conta, não é assim? Quem convida paga a conta. Se Deus está te chamando, é Ele quem vai, por meio do Espírito Santo, te dar a válvula de escape para fugir da tentação, da provação e do pecado. Está na palavra. Paulo então exorta aqueles que, mesmo conhecendo a palavra de Deus, dormiam em suas camas de pecados, hipnotizados por eles, pelo pecado. Você quer ver uma das grandes hipnoses? É o fato assim: eu estou bem com Deus, eu tenho uma prática, que aquela prática eu acho que não é pecado. Na verdade, aquela prática é o seu Deus. Você quer testar se uma coisa é seu Deus no lugar de Deus ou não? Você consegue ficar sem? Você é capaz de falar não para aquele pecado? Você é capaz de falar não para aquele vício e nunca mais cometer ou consumir? Se você diz não, aquilo é Deus no seu coração, no lugar do próprio Deus. A hipnose, segundo a definição da Associação Americana de Psicologia, olha só, presta atenção, como que eles definem hipnose? É um estado de consciência que envolve atenção focada. É um estado de consciência, atenção focada. Você olha para aquilo e não consegue visualizar o que está em volta, certo? Vou continuar. É um estado de consciência que envolve uma atenção focada e consciência periférica reduzida, ou seja, você não tem olhos para mais nada, somente aquilo. Aquele é seu foco. Essa é a definição de hipnose, de quando está hipnotizado. Caracterizado por uma maior capacidade de resposta à sugestão. Então a pessoa ela está focada naquilo. Essa é a hipnose, não percebe nada em volta. Quem está por trás dessa hipnose fala assim: de quem já viu aquelas coisas de hipnose? Agora você é uma galinha, né? A pessoa faz cococó, sai. A hipnose, já viu pessoas hipnotizadas? As pessoas que dominam essa arte da hipnose? Agora você é um macaco, ela sai. Agora você é um soldado do exército, marcha, ela sai marchando. Apresenta a vocês Satanás, de quando o seu foco está naquilo que você não consegue abandonar. Ele dita as regras sobre você. O mal dita o que ele quer para você e você faz. E nós fazemos, é assim que funciona. O que Paulo está dizendo? Chegou a hora de vocês despertarem do sono. Acordem,
Olhem para a obra feita na cruz, olhem para aquilo que Deus tem para você, olhem para o maior ato de misericórdia, de graça, de amor feito na história, um Cristo que venceu a morte. Olhem para o que eu estou fazendo. Deus está falando: despertem do sono. Vocês não me compreendem, porque eu sou aquele que sustenta o universo do qual vocês vivem, mas eu vou me compactar em carne humana, eu vou me mostrar para vocês por meio de Jesus Cristo, e eu vou mostrar que a morte pode ser vencida e que existe uma continuação depois que essa carne apodrece. Olhem para mim e despertem desse sono, porque eu os amo. É isso que Deus está dizendo. Desprezem as coisas desse mundo, porque é num estalar de dedos, é num piscar de olhos. Jesus não fala isso? Quando aquele homem ajunta, ele traz o exemplo de um homem que ajunta plantações, grãos em seus celeiros, e já está construindo novos celeiros para juntar mais grãos. Ele fala: tolo, hoje mesmo pedirei sua alma. Acordem, despertem dessa hipnose, do qual talvez muitos de nós estamos focados, sem olhar para as maravilhas do Pai que foram feitas e que estão por vir. Hipnose é uma atenção focada. Você direciona seus pensamentos e atitudes totalmente a uma voz: faça, faça. Continuamos fazendo. Consciência periférica reduzida. De forma alguma você percebe o que está acontecendo à sua volta e não percebe as consequências das suas ações. Não é assim quando alguém está hipnotizado? Ela nem percebe a vergonha que ela está passando lá fora, pela vida que ela está vivendo no pecado. Hoje é assim, né? Não importa o que as pessoas pensam, eu sou dono da minha vida, eu vivo como sem me importar com o que as pessoas. Faça isso, viva assim, importante é você, importante é a sua felicidade. Que isso? Voltar para o seu ex-marido, voltar para a sua ex-mulher, que isso? O mundo está cheio de pessoas, né? Não é assim os conselhos que vêm lá de fora? Aquela voz: vai. Ficamos totalmente sob o controle do pecado. Agora Deus deseja nessa noite fazer o que aquele cara faz, aquele que está hipnotizando. Como que ele acorda a pessoa? Não é assim? Aí a pessoa volta à consciência. Deus deseja nessa noite, em um estalar de dedo, nos despertar da prisão e do controle do pecado. Ele deseja, num estalar de dedos, fazer com que nós compreendamos o amor e a graça dele por meio de Cristo Jesus, porque ele está à porta. O mundo anuncia, o clima anuncia, as guerras anunciam. Quem aqui está acompanhando o que está acontecendo em Israel? Alguém está acompanhando? Ou talvez está só sabendo? Eu não vou relatar aqui, porque quando eu fui para o quarto hoje orar e me preparar para hoje, eu me derramei em prantos. Se coloca no lugar daqueles pais que viram seus filhos serem raptados de dentro de casa e serem enjaulados como animais, aonde quem os enjaulou posta vídeo para o mundo todo assistir eles dando risada da cara das crianças. Se coloque no lugar, pensa seu filho ali. É uma maldade. O diabo está sentado, vendo e aprendendo. São coisas terríveis que estão acontecendo. Coisas que a filosofia, a ideologia utópica do iluminismo, do renascentismo, da ciência, não são capazes de explicar tamanha maldade. O ser humano não evolui. Sabe por que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã, como Billy Graham já disse? Sabe por quê? Porque nós continuamos os mesmos de quando ela foi escrita. Por isso que as Escrituras, quando nós lemos, ela alcança, trabalha o nosso coração, ela mexe conosco, porque nós somos os mesmos desde a criação, desde que o pecado entrou na criação. E a única solução para isso é um coração contrito em Jesus. A única solução para isso é um passo em direção de Jesus.
um passo. Lembra, Deus está chamando, e quem convida, paga a conta. Confie. Deus deseja, no estalar de dedos, nos despertar e nos colocar de pé para viver aquilo que Ele tem para nós. Amém? E o terceiro ponto, salvação. O que o texto está dizendo para nós? Vou repetir tudo, versículo 11. Façam isso. O que Paulo está dizendo para a igreja de Roma fazer? E hoje está falando para nós fazermos? Amar o nosso próximo. Guarde isso. Quando? Compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem desse sono induzido pelas coisas do mundo, pelo pecado, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Um dia eu criei, um dia eu fui batizado, um dia eu entreguei minha vida para Jesus, um dia, Jesus fala que para virmos como as crianças, para compreendermos o reino, um dia nós fomos assim. E quando isso aconteceu, nós estávamos mais distantes da volta de Jesus. Agora, como Paulo disse, estamos bem mais perto do que quando cremos, do que quando decidimos, do que quando fomos para Cristo. Eu não sei quanto tempo você tem de fé em Jesus, não sei, mas agora já está bem mais perto de você conhecê-lo e viver com Ele. Se é que isso vai acontecer. Se é que você realmente tem uma fé genuína em Cristo, mas está mais perto. E glória a Deus por isso. É doloroso ver o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo, eu confesso para vocês, eu preciso compartilhar isso. Quando eu fui orar pedindo misericórdia de Deus por aquele povo, misericórdia, misericórdia, a paz, o cessar-fogo, misericórdia, misericórdia, e Deus falou um tom no meu coração, Ele falou assim: o maior ato de misericórdia eu já fiz, eu dei o meu filho por esse povo, agora vai de quem vai crer ou não. Salvação, palavra soteria, salvação realizada por Cristo, significa realmente resgate. E um resgate só acontece para quem está como? Em perigo. Vou resgatar alguém, está em perigo. Salvação acontece para aqueles que estão em perigo. Todos estão em perigo. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque o pecado está em todos. Por várias vezes eu disse aqui, quem que ensina uma criança a esbofetear o rosto de um pai com 1 ano de idade? Porque ela quer uma coisa que não é um tempo ainda dela querer aquilo. Quem que ensina uma criança a pegar as coisas e reter para ela e não dividir? Quem ensina o egoísmo? Está em nós, nós nascemos com esse ímpeto de maldade. Por isso a salvação é para todos, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A palavra diz isso. Aqui Paulo está dizendo, a salvação que ele está dizendo é um resgate que acontece porque existe alguém em perigo. Nós fomos resgatados de quê? Desse pecado e do resultado dele, a morte. O que acontece? O que acontece quando nós somos salvos? Regeneração, santificação, são coisas que caracterizam se realmente nós somos salvos ou não. Sabe o que caracteriza? Eu vou dizer aqui, não tem problema nenhum, é palavra, eu preciso dizer isso. Sabe o que caracteriza se nós somos salvos ou não? Se nós vivemos em arrependimento pelos pecados que cometemos, se nós queremos nos livrar daquilo e tomamos decisões de nos livrar daquilo. Isso é que caracteriza quem realmente é salvo e tem a fé em Cristo. Quem está acomodado no pecado, sinta dizer, não houve conversão, e precisa orar para que isso aconteça. Conversão, mudança de rota, é uma mudança vista na perspectiva humana, mudança de rota. Eu estou indo em uma rota de colisão, eu mudo essa rota
e vou para outro caminho. É simples, é outro caminho, eu vou seguir os caminhos de Cristo, e essa decisão precisa ser tomada. O Lao Tse, um filósofo aí, sei lá se é chinês, ele fala assim: uma jornada de 1000 milhas começa com um simples passo. Precisamos dar esse passo, senão não vamos trilhar essa jornada. Conversão é o ato de deixar o pecado, se arrepender e voltar para Cristo em fé. Regeneração é novo nascimento. Fomos gerados, agora somos regenerados. É uma mudança vista da perspectiva de Deus, um novo nascimento. Cristo inaugurou o reino de Deus, e para que nós possamos vê-lo, como Cristo diz, é preciso o quê? Um novo nascimento. E aí eu quero dizer que a eternidade começa hoje. Uma decisão pode mudar tudo. Uma decisão pode mudar tudo. O cumprimento, queridos, das Escrituras está acontecendo. A salvação está mais próxima do que quando abraçamos a fé. Está mais próxima. Não a salvação no sentido aqui de sermos salvos, mas o ato final. Paulo aqui está alertando Roma, a igreja de Cristo em Roma, do tempo que viria. Paulo está falando: olha, vai chegar esse dia para vocês. Sabe o que aconteceu? Mais ou menos 7 anos depois que Paulo escreve essa carta para a igreja em Roma, vou aqui falar para vocês a partir da história. Vocês encontram isso, se vocês quiserem, em aventurasdahistoria.uol.com.br. UOL, tá? É um site que não tem comprometimento com as coisas de Deus. Pelo contrário, olha o que diz o UOL nessa publicação do que aconteceu em 64, dentro de Roma. Nero exacerbou as hostilidades, ele aumentou as hostilidades contra os cristãos por todo o Império Romano, e inaugurou o período, até então não tinha perseguição de morte, mas ele inaugurou o período das execuções espetaculares. Ele pegava cristão e fazia do cristão um espetáculo. A morte era um espetáculo. No Coliseu. O Coliseu foi o lugar onde centenas de milhares de cristãos se tornaram espetáculos por anos, porque deixavam de adorar o imperador. Assim era o contexto dos gentios, e é o nosso hoje. Somos gentios, a gente até tende a adorar o imperador, não é isso? Somos ocidentais, somos frutos de gregos e romanos. Se aparece um governante que atende aquilo que a gente acha legal e crê, adoramos o imperador. Ele é a solução para o país. Isso é herança de grego e de gentil. Substituir Deus por um líder político. Esquecemos que o Evangelho é maior que tudo isso. Esquecemos que Cristo é maior que tudo isso. Esquecemos que Cristo governa soberanamente. Pronto, não, na Bíblia eu tiro isso daqui. Jesus não está governando, eu preciso de um governante maior para mim, para a minha vida, para minhas coisas, para os meus planos, para o meu trabalho, para o meu... Nero, então, sabendo que não existia mais adoração a ele, e aumentava o número de cristãos, ele inaugura o período de execuções espetaculares, o que incluía crucificação e uso de leões e outras feras selvagens para devorar os insurgentes. Olha aí, os que vão contra o que o império determina. Olha o que diz essa matéria: a obscuridade é total. Isso aqui, a matéria trouxe escritos de autores da época. Pouco tempo depois isso foi sendo replicado. A obscuridade é total, densa, penetrante, isso dentro de Roma, quando Nero começa tudo isso. A escuridão era cortada somente por tochas que iluminam pequenos cantos. Tochas de cristãos, acesos para iluminar a rua. Olha o que o autor descreve: o ar é pesado, um cheiro adocicado, insuportável, que provoca náuseas. Esse é o cheiro da carne humana. Eram massacres, expropriações, tomavam propriedades, destruição de locais de culto, ou simplesmente a proibição da prática das liturgias cristãs.
O cemitério de São Calixto, quem já ouviu falar disso aqui? Talvez, acho que a maioria não ouviu falar. São Calixto, na região de Roma, um gigantesco cemitério subterrâneo de 20 quilômetros de extensão e 4 níveis de profundidade. Ele abrigava milhares de corpos de cristãos mortos entre os séculos 2, foi aumentando, séculos 2, prosseguiu a perseguição, e o século 4 depois de Cristo. Um dos lugares que melhor explicam as complexas relações entre o cristianismo e o paganismo durante os últimos séculos do Império Romano. aventurasnahistoria.uol.com.br. Quem é que morre por uma causa assim, se isso não é verdade? Será que a gente aguentaria isso hoje? Cristo, Ele veio para aquele povo que não negociava a sua fé. Como você está hoje, se fosse o retorno de Cristo? Não se preocupe, se você ainda não é batizado, não se preocupe. Se você creu em Cristo e Ele voltasse hoje, se você já está com o seu batismo marcado e Ele voltasse hoje, salvo, porque batismo não salva ninguém. Agora, se você está negociando, como que está o seu coração hoje? O que eu quero dizer, eu já estou encerrando, é que o plano de salvação continua em vigor. É que o amor de Deus não diminuiu, o amor de Deus continua em vigor. A crucificação de Cristo por nossos pecados, ali, pregado, junto com eles, continua em vigor. O sangue que derramou por nós, como sacrifício vivo, continua em vigor. O Cristo que ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai. Antes disso, testemunhou diante de mais de 500 pessoas. O Cristo ressurreto, que intercede por nós à direita de Deus, continua em vigor, porque todas essas obras pertencem ao dono do tempo, aquele que sustenta o universo com o seu poder, que é atemporal, que é kairos, não é cronos o seu tempo. Tudo continua em vigor, porque Cristo ainda não voltou. É tempo de acordar e de despertar deste sono e assumir um compromisso verdadeiro e real com Jesus. É tempo. Quando eu vi o primeiro vídeo do que está acontecendo em Israel, aquela mulher com sangue em sua calça, sendo arrastada por soldados da Palestina, que a violentaram e a mataram. Quando eu vi aquilo, quando eu vi essas atrocidades acontecendo, em uma região que a própria Escritura diz que iria chegar o tempo dessa batalha, que está tomando uma proporção mundial, me levou a Mateus 24, versículos 3 a 6. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Preste atenção, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Por isso que eu disse que quando isso acontecesse, as coisas ainda estarão em vigor. Cristo continua em vigor, o amor dele continua em vigor. E isso me levou tudo isso quando eu vi a Marcos 13, versículo 8: nação se levantará contra nação, e reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o início das dores. Por que que está escrito isso daqui em forma sequencial? Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Nunca na história aconteceu tanta coisa no mesmo tempo, e nações contra nações. E me levou a Mateus 24, versículo 32. Portanto vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Precisamos despertar desse sono. Precisamos. E eu não posso subir aqui e falar que Deus vai abençoar, abrir as portas do seu trabalho, porque eu nem sei quando você vai ter trabalho, eu nem sei o que vai acontecer, eu não sei, eu não posso ficar aqui
falando promessas financeiras, bênçãos, porque quanto mais Deus abençoar a sua vida financeira, mais você vai representar que Deus está com você. Mentira, isso é coisa do diabo, e Jesus tentou isso com ele no deserto. Eu não posso, eu tenho que pregar o que eu estou pregando aqui. Abra os olhos, o rei chegou. É o que nós cantamos aqui. A luz do mundo nos alcançou. Glória a Deus por você que se mantém fiel e não abandona a sua fé. Glória a Deus por você que não trocou o Deus Salvador deste mundo pelas coisas deste mundo. Se você ainda pensa assim, é tempo de mudar, é tempo de realmente despertar deste sono, porque a salvação está muito mais próxima do que quando cremos. Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu quero encorajar você a orar por isso. Todos reunidos, juntos em um só lugar, a congregar. Vai começar a festa. Deus está nesse lugar. Veio abrir os meus dedinhos no meio dos louvores do seu povo. No meio dos louvores, canta aí BH. No meio dos louvores do seu povo. No meio dos louvores, sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão. Uou, uou.